Ei, turma, tudo bem? Hoje eu vou falar de erros drásticos que você comete na hora de vender e eu trouxe um especialista em vendas, o fera das vendas aqui da ML2 Company, meu sócio, meu marido, Leonardo Pimentel, aquele que vende avião caindo. Você também vende muito, né? Então, hoje a gente vai falar para vocês um pouquinho dos bastidores, como a gente contorna objeções de venda para colocar as nossas imersões assim lotadas, cheias de gente e vendendo um produto no valor, no ticket para o mercado, um valor alto. E ele é a pessoa que conduz, que aborda o cliente, quebra a objeção e faz e fecha a venda, efetiva a venda. Como é que você faz isso? A primeira coisa que a gente faz é entender qual que é a dor do cliente. Mapear a dor do cliente é tão importante quanto passar o preço. Mas se você passa o preço só por entregar o preço, você não consegue um fechamento. E ele tá falando de coisas do tipo, mensagem que vem assim, preço, interrogação. Como que você responde? Quando eu entendo essa mensagem, eu primeiro pergunto para o cliente se eu posso para ele explicar para ele o que ele gostaria de entender mais sobre o produto, justamente para que eu consiga ter uma oportunidade de falar para ele sobre o meu produto. Porque, afinal, valor você precisa de enxergar antes, precisa de passar antes de passar o seu preço. O que é valor? É aquela solução para o problema do seu cliente. Ele só enxerga que o preço é bom quando você resolve um problema que ele não consegue resolver sozinho. E para isso você precisa explorar a dor. Fazendo uma leitura do comportamento do cliente, a gente pode observar o seguinte, esse cliente é dominante. Ele é uma pessoa objetiva, direta, que quer saber logo o preço. Mas se você não é a pessoa que devolve pergunta com pergunta, você entra no jogo do cliente e não consegue trazer a negociação para você. Então você precisa aprender a devolver pergunta com pergunta. E aí nasce a oportunidade de você quebrar as objeções que o cliente ainda não fez, que ele nem sabe que precisa fazer, mas nasce do diálogo e do tempo. Afinal de contas, venda é tempo, demanda tempo. É isso aí. Venda demanda tempo, demanda conhecimento, demanda entender a necessidade do cliente, demanda suprir o que o cliente quer e então concluir o processo da venda. E entregar mais. Quando nós falamos de venda, tem uma grande diferença de venda manipulada e venda por persuasão. Na venda manipulada, só um lado vence. Na venda por persuasão, você sabe o que você entrega. Na venda persuasiva, você entrega sempre mais. Você tem uma coisa que chama-se over-delivery. Você sabe o que você está vendendo e você entrega exatamente. Por isso é muito fácil para a gente vender, porque nós sabemos exatamente o que a gente está vendendo. É fácil para a gente quebrar uma objeção, porque nós sabemos como contornar essa objeção. Afinal de contas, nós temos mapeado o que a gente entrega para o cliente nas nossas imersões. E olhando da onde a gente saiu, há muito tempo atrás, quando a gente estava numa salinha pequenininha, quando a gente tinha que atender os clientes de fato, tinha que responder as mensagens de fato, a gente viu o pulo que a gente deu quando a gente começou a melhorar e impactar nas vendas, quando a gente começou a entender a necessidade do cliente, saber quem é o nosso cliente ideal, saber como conversar com esse cliente, saber como conduzir esse cliente até o fechamento. Outra coisa que eu percebi é que muitos clientes não têm tempo, não querem te escutar, mas qual é o seu cliente ideal? Qual é o cliente que de fato você quer para o seu negócio? Qual é o cliente que você quer e precisa conversar? E esses clientes você tem que insistir em fazer uma ligação, em conversar, em trazer eles para um outro formato de venda, onde você vai fazer uma venda consultiva, entregando para ele, ensinando para ele sobre o seu produto, vendendo mostrando para ele, entregando a solução do problema dele. Então ele vai te comprar antes de te pagar. E eu acho que o segredo da venda está aí. A pessoa ela te compra antes de te pagar. E como que isso acontece? Quando ela enxerga que o seu produto tem um valor tão grande, que resolve um problema tão grande para ela, que depois ela só vai fazer o Pix. Então, assim, são coisas diferentes. Isso. E quando nós falamos de perfil, de leitura do cliente, eu quero explicar que existem 4 perfis de clientes. O primeiro é esse que ele falou, o dominante, ele é objetivo, ele quer logo saber o preço, é uma pessoa que tem um senso de urgência. Mas tem a pessoa que quer o cafezinho, entre aspas, porque a venda ocorre no digital. Mas é uma pessoa que quer a atenção, ela quer ser ouvida. E tem uma pessoa que busca muito segurança, ela quer saber exatamente que horas começa, que horas termina, e se você pressiona, ela espana. Ela é aquele cliente que escorrega se você não vai atrás. E tem um outro que é muito analítico, ele quer todas as informações, ele quer minúcias e detalhes, ele até eleva o nosso nível de detalhamento na apresentação da nossa proposta, da nossa imersão. E todos eles são clientes.
Então, todos os perfis compram da gente. E o legal é que dá para você saber isso nas primeiras mensagens que o seu cliente te mandar. Exato. Então, falando um pouquinho sobre isso aqui, quando um cliente te manda uma mensagem, oi, bom dia, e dá aquele enter, e depois te manda uma mensagem embaixo, e vai te mandando mensagens e mensagens e mensagens, a gente já entende que o perfil desse cliente é um perfil mais influente. Então, quando você entende isso, você vai usar uma técnica, a técnica de rapport, para você poder se conectar com esse cliente. E você vai responder da mesma forma como ele te trouxe as mensagens. Como seria? Oi, tudo bem? Olá, tudo bem? Você não responde um textão, você vai respondendo picado com também. Mensagens curtinhas. Assim como um cliente que ele tem um nível de conformidade maior, ele vai te responder, vai te enviar uma mensagem num bloco único. Olá, tudo bem? Gostaria de mais informações sobre o treinamento, assim, assado, numa mensagem única, muito formalizada. E você também precisa de entender para responder de uma maneira mais formalizada, porque é assim que ele gostaria de ser tratado. Então, o segredo hoje não é tratar as pessoas como você quer ser tratado, mas é entender como elas gostariam de ser tratadas, como elas preferem ser tratadas. E assim você vai dar as respostas para ela de acordo com aquilo que elas gostam de escutar. Então, se uma pessoa quer saber sobre horário, quer se sentir segura, você precisa de passar as informações para trazer essa segurança para essa pessoa. E esse é o novo jogo da venda em 2026. Se você ainda não domina esse jogo da comunicação, a forma de tratar o seu cliente, se comunicar com ele da forma certa, eu sinto te dizer, você está uns 10 anos atrasado e é por isso que você está deixando o dinheiro na mesa, é por isso que você erra muito na hora de vender. Você fala só do seu jeito e somente da sua forma, criou um script que não atende às necessidades de clientes diferentes, porque hoje, exatamente como ele falou, a gente trata o cliente da forma que ele quer ser tratado. E não é mais aquele lema, trate os outros como você gostaria de ser tratado. Vou te dar um exemplo, você pode ser pai ou mãe, você não trata seus filhos da mesma forma, porque cada um tem um perfil. E na venda também é assim. Meu nome é Leonardo Pimentel, foi muito bom ter você aqui com a gente. Aqui você vai encontrar um canal de comunicação, a gente vai trazer sobre vendas, a gente vai falar sobre ensinamentos preciosos para que você melhore o seu negócio, tenha mais fundamento para vender e cresça mais e mais na sua comunicação. E lembre-se, nesse canal você aprende comunicação, persuasão e influência. E até o próximo vídeo. Até mais.